Obrigada, Tadayuki. Bom dia, irmãos. Cheguemos juntos. Eu fiquei até na dúvida desse título, sabia? Porque eu fiquei pensando assim, o pessoal vai falar assim, epa, chega junto assim para uma bronca, para uma coisa assim, né? Não é esse o nosso desejo. O nosso desejo é que essa palavra chegue para você como encorajamento. Dentro da nossa perspectiva, do entendimento de que o nosso Deus é todo-poderoso, nosso Deus faz grandes coisas. E Deus tem interesse em nos trazer uma qualidade de vida em vários sentidos. Já está projetando? Obrigada. Nós estamos trabalhando aqui na igreja no tema até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento. Aí não está indo. Vocês me ajudam aqui? Obrigada. Vou começar então com essa figura. Essa figura exemplifica uma historinha que eu recebi muito tempo atrás, vinha em vídeo, vinha escrita. Você talvez conheça essa história. Do Ubuntu. Diz que tinha um grupo de crianças, pesquisador, não sei também se essa historinha é verdade ou não, mas que tinha um grupo de um pesquisador que estava com um grupo de crianças africanas, essa é uma palavra de origem africana, e estava com as crianças ali e falou assim, olha, quem chegar primeiro naquela cesta de doce, ganha todos os doces. Vamos lá? 1, 2, 3. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu? As crianças se deram as mãos e caminharam juntas e chegaram na cesta. Talvez você já conheça essa história. E todo mundo dividiu os doces. E é uma historinha para explicar o que é o Ubuntu. Ubuntu é uma coisa muito linda, é uma coisa muito, assim, seria muito bom, né? Nós vamos chegar juntos. Mas, como é que pessoas diferentes, com interesses diferentes, chegam juntos? Talvez, tinha criança que pensou, mas se eu chegar lá primeiro, eu ganho doce sozinha. Né? O que é que isso tem a ver com... Não está indo. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Ops, foi demais. Obrigada. Na nossa igreja, nós estamos trabalhando o tema de Efésios 4:13, esse versículo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos cheguemos juntos. Isso é muito legal, é muito bom. Mas como é que pessoas diferentes, com interesses diferentes, com velocidades diferentes, conseguem chegar juntos? Eu gostaria de ir com vocês ali naquele texto de Efésios 5, continuando um pouquinho, 21. E pensar um pouquinho nessa perspectiva de chegar juntos, como família e relacionamentos. Nós estamos no mês de família, maio geralmente é mês de família. E foi muito providencial de Deus, muita direção de Deus, né? Não tinha combinado nada com a Bia, e ela trouxe várias músicas nessa direção, né? Muito de Deus mesmo, né? Ela também, que eu saiba, ela não sabia o que eu ia falar, porque eu não comentei com ninguém da equipe, acho que só falei com o Edu sobre isso. Mas como é que isso acontece? No âmbito de família, no âmbito de relacionamentos, como a gente chega junto, como a gente experimenta muitas coisas. E o texto começa, a gente tem aquelas coisas que, quando a gente ouve palestra de casamento, geralmente começa ali no 22, né? Esposas, cada uma seja submissa a seu marido, tal. E aí já fica aquela coisa meio assim, como é que fica, né? Essa questão. Eu tenho visto que alguns estudiosos colocam o 21 dentro desse parágrafo. E, ultimamente, nas versões mais
atuais, a gente tem visto o 21 justamente dentro desse parágrafo. Então, o 21 é o que dá direção para os relacionamentos que vêm a seguir. Marido, mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Então, como é que a gente pensa nessa questão dessa forma? Ai, meu Deus, o tempo está correndo muito rápido. Então, uma coisa que eu queria dizer para vocês é: sujeitem-se. O versículo 21 começa com essa, eu estou usando a NAA, nova versão, não, Nova Almeida atualizada. Sujeitem-se. Já é uma coisa que é de você pensar, meu Deus, como é que funciona esse negócio de sujeitar? A gente tem uma ideia que o mundo passa para a gente, que sujeitar é você se rebaixar, é você se humilhar, e humilhar é uma coisa muito ruim. Não, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que estar por cima, a gente tem que pisar em alguém se precisar, e a gente tem que estar por cima. Porque o mundo é de quem é esperto, quem está por cima. Não quem está por baixo. Quem está por baixo é um loser, né? Então você não vai querer uma coisa dessas. Mas a Bíblia começa nessa perspectiva. Mas como é que a gente entende sujeição na perspectiva bíblica? Primeiro, eu queria dizer para você que é uma coisa que eu faço. Ninguém faz eu me sujeitar. Bom, se alguém me faz me sujeitar, ele pode estar correndo um risco de me subjugar, né? Daí já não é uma coisa muito legal, né? Daquilo que Deus tem nos orientado. Mas eu me submeto. Eu considero o outro. Quando você vai no médico e você se submete a tratamento médico, o médico então agora manda na sua vida e você não é ninguém? Não. A perspectiva é que a gente se coloca, porque o médico vai te orientar e você vai seguir as orientações dele para aquilo que vai ser seu bem também. Tá certo? Então, sujeição não necessariamente é uma coisa ruim, tá certo? Nesse sentido, eu considero o outro. Eu considero o outro. Filipenses diz assim, deixa eu ver se eu coloquei aqui. É uma atitude de respeito, é uma atitude que eu me coloco aos cuidados de alguém. Filipenses diz assim: sendo unidos de alma e mente, nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Alguém tem algo para me dar. Alguém tem algo que eu dou preferência para a pessoa. Então eu me submeto. Não é que você vale menos. Não é que você agora é subjugado. Aí já tem alguma coisinha que não é legal, né? Mas é quando eu me coloco debaixo de alguém, considerando os outros superiores. De forma que nós podemos crescer juntos. No contexto de marido e mulher, marido, esposas e esposos, ele diz que a esposa deve estar sujeita ao seu próprio marido. A gente deixa a liderança da casa por conta dele. Agora, então, ela não tem opinião, ela não é ninguém, ela não sabe nada. Não é isso que está falando. Por outro lado, nesse contexto, os maridos, eles se sujeitam a Cristo e tanto a esposa, que eles estão prontos a ter o mesmo sentimento de Jesus, de dar a vida pela esposa. Porque ele se sujeita a ela. Então, são coisas que, como é que funciona nesse ambiente de relacionamento? É um dando para o outro. O marido ama tanto a esposa, cuida tanto dela, nutre ela, santifica, purifica, cuida dela. Ele está se sujeitando. Ele está abrindo mão, de certa forma, de algumas coisas dele em favor dela. Tá certo? Nesse contexto, o Senhor nos convida que nós possamos nos sujeitar uns aos outros. Ambiente de consideração. Em outros relacionamentos, se você for extrapolar, considera que talvez alguém sabe alguma coisa um pouco mais do que você. E talvez se você sabe mais, vale a pena talvez ouvir outra pessoa e aprender e crescer juntos. A graça de poder, sabe, a pessoa falar, mas isso aí vai
tirar o valor e se rebaixar. Só quem está seguro de si, quem sabe quem é, consegue se dar. Às vezes a pessoa está querendo pisar, subir e ficar em cima do outro, porque ela se sente por baixo, né? Então ela quer ficar em cima, mas porque ela se sente por baixo. Mas quem conhece o seu valor em Cristo e sabe quem é em Jesus, aquilo que você é em Jesus não vai diminuir nada se você abrir mão em algumas partes e se colocar de baixo. Sabe, quando a gente tem aquela corrida de pés amarrados, sabe, no Undokai, não tem? Você corre junto. Como é que você corre junto? Chega junto. Quem que chega junto? Quem ajustou o ritmo. Não é quem um dos dois é mais rápido, mas o outro não é? Não chega junto. Tem que ajustar, tem que submeter o ritmo do outro às vezes. Às vezes, você vai se sujeitar com o estilo do outro. O outro fala, não, eu vou contar. Você poderia contar. Para 1, 2, 1, 2, chega lá. Mas tá bom, deixa o outro contar. Tá tudo bem. Porque o importante é a gente chegar juntos. Chegar lá. Então, a gente entende esse valor, essa perspectiva de que qual é o objetivo? A gente vai chegar juntos. Então, tudo bem, pode ir na frente. Agora, sujeitem-se. Já tem o nosso professor de português está aqui, mas já tem uma conotação de uns aos outros, porque eu faço isso por alguém, mas alguém vai fazer isso por mim. Mas o apóstolo Paulo fala de novo, uns aos outros. Uns aos outros, remetendo a uma questão de mutualidade. Enfatizando essa questão de que não é só eu da minha parte faço. O outro também faz. O outro também participa. O outro também está junto nesse crescimento. É eu e o outro. Só que muitas vezes, nos relacionamentos, às vezes acontecem uns fight aí, porque fica eu e o outro. Não é nesse sentido que o apóstolo está falando. É quando eu posso me dar pelo outro, esse contexto de sujeição, eu me dou pelo outro. Às vezes, você tem uma história, eu já estou cheia de história, e eu espero que eu não consiga estourar o tempo por isso, mas tinha um casal que sempre tomava café da manhã juntos. E aí, toda vez na hora do café, o marido pegava o pão, partia, falava, nossa, eu vou dar um miolo para ela, porque ela gosta tanto, essa é a melhor parte, eu vou dar o miolo do pão. Você também já ouviu essa história algumas vezes. E ele comia a casca. Quando chegou no dia das bodas de ouro, 50 anos de casamento, ele falou, caramba, depois de 50 anos comendo casca, né, eu dou melhor para ela toda vez. Então, hoje eu vou comer, né, vou fazer o que é bom para mim. Então, hoje eu vou comer o miolo e deu a casca para ela. E ela disse assim, nossa, marido, obrigada, como você me ama. Eu sempre gostei tanto de casca e a vida inteira eu cedi para você porque eu achei que você gostava de casca. Bom, tem outras coisas aí, né? Falta de conversar, etc e tal. Mas o fato é que um estava pensando no que era bom para o outro. Ah, eu acho que ela gosta de miolo, então ele deu o miolo do pão para ela. E ela pensava, ele ficou com a casca porque ele gosta da casca. Então, tudo bem, eu cedo a casca para ela. Mas como você pode pensar na perspectiva do outro? O que é importante para o outro? Como é que você, relacionamento, se você está você primeiro, só aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, não dá certo, não funciona. Isso também com filhos adultos especialmente. Filhos adultos é um desafio, né, gente? Cada um tem a sua cabeça, já não anda bem como a gente
criou, às vezes, no sentido de tem outra cabeça, tem outros gostos, tem outro jeito de fazer. Mas eu posso amar o outro. Eu posso abençoar o outro. Do jeito dele, respeitando ele. Não estou falando de coisas erradas, tá? Que você vai se calar. E você, filho, se às vezes você tem os pais... obrigada, Jorge. Os pais... Você é adulto, talvez, você é adolescente, e tem uns pais que vêm com umas conversas que você fala, meu, isso aqui está fora. Tem amor. Se dê para eles. Como é bom para eles. Tenha consideração. E se os pais vão ficando mais velhos, a gente tem que ter mais paciência e mais amor, né? Porque às vezes vão ficando com umas manias, mas, puxa vida, é uma batalha que vale a pena eu entrar? É uma batalha que vale a pena eu sabe, ficar brigando por essas coisinhas? Às vezes a gente vê filho adulto ralhando com pai idoso. Ah, é feio, viu? É muito feio, né? E pais de adultos, às vezes tratando como criança, também é meio esquisito, né? É o convite de Deus. Vamos pensar uns pelos outros, amar uns pelos outros, nos dar consideração, pensando no bem do outro, não no que você acha que é para o bem do outro, mas naquilo que de fato é o bem do outro. Em relacionamento marido e mulher tem muito isso, né? Às vezes a esposa acha que é uma coisa bem para o marido e meio que fica lá todo dia, toda hora. E às vezes naquilo não é bem aquilo, né? Mas como é o bem do outro. Como é bem para a gente trabalhar juntos. A situação, senhores e escravos. A Bíblia diz assim, olha, quanto a vocês, servos, obedeça a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para homens. Receberá isso outra vez o Senhor, quer seja escravo, quer livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que para com ele não há diferença entre pessoas. Em alguma versão diz favoritismo, que não agrada ao Senhor. O Senhor tem nos convidado a gente pensar, a Bíblia está cheia, né? Vamos amar um ao outro como ao Senhor. Nós temos vários versículos de mandamentos recíprocos que trabalham essa questão. E a gente possa focar, quando você lê, pensa nisso em termos de família. Eu não estou falando aqui de situações em que, às vezes, tem Filipenses que fala, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. O dos outros. Não estou falando aqui de família, ou onde o marido exige submissão e meio que exagera um pouco a dose e passa a ser um tirano dentro de casa. Não estou falando disso. Também não estou falando de quando as esposas falam, não, o marido tem que se dar como Cristo deu para a igreja, então meio que exploram o marido, que ele tem que fazer, né, além da conta ali. Cada qual sabe seu limite. E o grande parâmetro é a terceira coisa que vem a seguir, que é no temor de Cristo. Gente, eu vou dizer uma coisa, isso não é natural agir assim, e não é fácil. Isso tem sido desafio para mim, ainda hoje, há muitos anos. Todas essas coisas que eu estou falando, Deus tem trabalhado na minha vida. A união e a cooperação de pessoas diferentes não é algo natural. Não é algo fácil, mas nós precisamos
da ajuda do Senhor. E se você é de Jesus, esse é o jeito de funcionar. E se você é de Jesus, a gente não faz como todo mundo. A gente faz como Jesus nos orienta, tá certo? A gente vai buscar um jeito de Jesus. Como é que a gente lida com isso? No próprio Efésios, diz que pela cruz, na verdade, Cristo traz paz com o jeito de Jesus de funcionar. Cristo, através de Jesus, ele traz aproximação. Às vezes, tem laços familiares rompidos, relacionamentos com outras pessoas. Jesus quebra as barreiras, quebra os muros, em alguma versão diz. Destrói a inimizade, porque essa é a obra de Jesus na cruz. E a gente não torna isso vazio, a gente desfruta, a gente aproveita e a gente vive isso que Jesus tem para nós. No temor de Cristo, porque Cristo, a gente estava longe, mas nós fomos aproximados por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz e Ele pode fazer paz. Ele destrói as barreiras de inimizade por causa da sua obra na cruz. Toma posse disso. Deus tem bênção na sua família. Deus tem bênção para os seus relacionamentos. Para a gente poder chegar juntos. Esse é o nosso alvo, nosso objetivo. Senhor, como é que a gente lida com isso? Senhor, mostra para mim. Porque para minha vontade, você dá um chega. Mas Deus fala, abençoa. Uma vez eu tive um desafio grande. Uma pessoa que fez uma situação difícil. Mas o Senhor falou, ama. Abençoa. Derrama graça. Esse é o plano do Senhor para nós. E tem bênção. Tem bênção, vale a pena, entra nisso. O Senhor nos chama nessa manhã para chegarmos juntos. Naquela corrida de pés amarrados, que grande vantagem há se um chegar na frente e o outro ficou para trás? Não chega, não funciona. Então o Senhor convida a gente, quanto família, quanto igreja, quanto amigos, nós cheguemos juntos. Tenhamos consideração. Uma coisa que é muito legal, é que o apóstolo, ele fala assim, esposas, façam assim, assim, assim. Maridos, façam assim, assim, assim. Filhos, façam assim, assim, assim. Pais, Senhor, ele fala direto com a pessoa. Ele não fala, esposa, fica vigiando seu marido para ver se ele está fazendo a parte dele. Ele não está falando isso. A esposa vai fazer a parte dela. Assim como os filhos vão fazer a parte deles. Eu sou assim porque minha mãe e meu pai... Filhos, faça a sua parte. Assim também nos outros relacionamentos. A gente foca, eu vou ter consideração. Eu vou me colocar em humildade e respeito. Se o outro não está fazendo, eu não vou fazer. Mas eu, de minha parte para o outro, eu vou abençoar. Eu vou amar. Eu vou cuidar. Porque o Senhor quebra os muros. O Senhor tem bênçãos para nós. E às vezes a gente pensa, mas uma coisa que eu faço é só da minha conta. A gente estabelece estilos de vida. Sem querer, você vê seus filhos fazendo. Nossa, de vez em quando lá em casa você vê umas coisas e eles falam assim, você faz assim, mãe? E a gente acaba estabelecendo um estilo, né? E quando nós cantamos que a bênção do Senhor vá até 1000 gerações, é isso que a gente deseja para a nossa família, não é verdade? Então começa de nós. Se a gente deseja bênção para a nossa igreja, começa de cada um de nós. Nós fazemos a nossa parte. Nós entramos nesse processo abençoando, nos sujeitando ao Senhor, ao jeito do Senhor.
E eu queria terminar com mais uma historinha que nosso amigo Tico Takekawa, que está lá no Japão, contou. O Edu ouviu e me contou. Diz que é o seguinte: uma pessoa chegou para um grande sábio e perguntou para ele assim: mestre, como é que é o inferno? Ele diz: o inferno é como uma grande mesa de banquete. Ele ficou assim: nossa, esse é o inferno? E cada um ganhou um hashi bem grande. Sabe aquele de comer? Aí, mas como assim, mestre? E aí, quando falou pode comer, o hashi entrou no olho do outro, derrubou comida no da frente, caiu no sapato novo do outro, porque o hashi era muito grande. E ele não conseguia, ia pôr na boca, caiu no pé do outro. Aí não funcionou. Ele falou, é assim que funciona? E como é que é o céu então, mestre? O céu é como uma grande mesa de banquete. Ele falou, peraí, esse é o inferno. E todos têm hashis grandes. Ué, mas esse é o inferno. Acontece que todos são alimentados, porque ele pega a comida e serve o outro. Todo mundo come. E não derrubou. Não machucou, não enfiou no olho de ninguém. Andar junto é o nosso tema para a igreja, para o ano. Não é fácil, não é natural, mas tem bênção e é possível. E eu convido você, nessa manhã, que tem algum problema de relacionamento dentro de casa, com alguém, que você olhe na perspectiva de Deus. Não no que o outro fez, não no que o outro tem que fazer, mas na sua parte. E você possa se colocar debaixo do Senhor. Senhor, eu quero fazer do seu jeito. Como é o seu jeito, Deus? Que eu sei que do seu jeito tem bênção. E o Senhor nos ajude a cada um de nós nessa tarefa de vivermos família. Porque família é aquilo que reflete o próprio relacionamento da Trindade. Quando Deus criou a família, Ele criou na perspectiva do relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E que seja assim na nossa família. Mesmo a gente tão pecadores, tão limitados, tão cheio de eu, a gente possa caminhar assim. Deus nos dê graça, cada qual com o seu desafio, nos relacionamentos, mas que você tome uma atitude. Não deixa para depois. Busca a direção do Senhor e você se ajusta. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradeço imensamente, porque Jesus morreu. E por causa de Jesus, eu posso ter paz e os muros quebrados e aproximação. Mas, Senhor, não é fácil. Eu luto comigo mesma, com aquilo que são as minhas vontades, os meus pensamentos e o meu jeito. Mas nessa manhã, como nós cantamos também, nós nos consagramos a Ti, nós nos submetemos a Ti, porque o Senhor é quem sabe o jeito melhor. O jeito que a gente está fazendo não está funcionando. Senhor, então nos ajuda a viver do seu jeito, fazer a tua vontade, nos nossos relacionamentos, na nossa família, para que nós cheguemos juntos. Abençoa assim, Pai, cada um de nós, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Tadayuki.